Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente vai finalizar esse desafio que eu tô fazendo da faísca na versão ar, né? Então eu vou mirar numa nuvem, tá? Porque é o que era ali retratado no filme. E o que eu vou começar a fazer aqui é um tom de cinza. Teve a chefe lá, que é do Espetor, né? Que é o par romântico da faísca, que eu achei ela sensacional. Gostei muito dessa personagem. E no final, nas cenas, não é cenas pós-crédito, é que quando vai subindo os créditos, vai aparecendo, tipo, situaçõezinhas que aconteceram pós o filme. Ah, eu adoro essa parte, gente. Eu gosto muito. É tipo Nemo. Tem essas ceninhas pós-crédito, assim, que a gente vai vendo meio que em fotinho. E eu gosto muito. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu comecei a fazer, só que eu vi que eu esqueci de fazer uma boca na parte da terra. E aí eu falei, cara, não vou deixar sem boca esse trem. Aí eu fui lá e fui dar essa corrigidinha aqui, gente, porque tava sem boca. Aí depois eu voltei. Cara, isso aqui eu fiz muita camada, muita camada. Como vocês podem ver aí, né, eu abrindo as camadas pra corrigir a da parte da terra que ficou sem boca. Dá pra perceber o quanto de camada que eu usei. Eu uso muita camada. Mas é um hábito que eu adquiri depois que eu peguei um iPad. Porque quando eu fazia desenho no celular, eu compactava tudo. Eu fazia assim, olho. Aí eu fazia o base do olho. Aí eu fazia a segunda camada do olho. Aí eu fazia a terceira camada de detalhes. Aí a quarta camada de iluminação. Acabei o olho, eu juntava essas camadas tudinho. E aí ficava uma camada para cada parte. Porque senão meu celular travava, tá, gente? Eu falo isso pra vocês porque vocês vê aí eu fazendo bastante camada. Mas depende muito do tipo de celular que vocês estão usando, ou o tipo de tablet ou iPad que vocês estão usando. Então, se você tem um celular mais lento, eu indico vocês a fazer igual eu fazia quando eu desenhava pelo celular, tá? Que é basicamente você investir aí em fazer uma coisa por parte e depois compactar. Então, era mais ou menos assim, tipo um desenho completo ficava 4 camadas. Mas 4 camadas já compactadas com cada parte, cada detalhe, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz o formato da nuvem, depois eu venho fazendo partes que eu quero ter volumes. Eu não sabia se ia dar certo, esse tipo de técnica eu usei uma vez só, e eu falei, acho que vai dar bom. E aí eu fui lá, eu fui no esfumado automático, porque eu queria ter controle aqui, né, da quantidade que ia ser esfumado. E aí, depois disso, eu criei uma nova camada. Nessa segunda camada, eu vou vir com um tom escuro e vou trazer aí uma profundidade para a gente ter aquela sensação de ver aí textura, né? Volumes. E aí, eu fui fazendo. Eu fui fazendo assim, sempre contornando a parte clara, porque como eu falei para vocês, eu queria trazer esse efeito de profundidade. Então, fui fazendo isso por toda a parte da borda também. Fui puxando, não me preocupei se estava tremido ou não a linha, até porque eu tinha a intenção de esfumar, então não tem necessidade. Fui fazendo isso por toda a parte aqui também do braço, como vocês podem ver. E aí eu fui fazendo isso e acrescentando detalhes. Depois que eu fazer tudo isso, eu vou colocar profundidade, esfumar ali na parte de filtros. E, gente, olha isso. Eu quero que vocês vejam, testemunhem o quanto sombra pode trazer volume. Vocês conseguem ver? Olha isso, o braço aqui, o ombro. Você consegue ver até a voltinha, assim, de volume. É muito legal. Aí depois eu venho com o branco e fui acrescentando em alguns pontos específicos para dar mais volume ainda. E aí eu fui colocando. Voltando aqui, eu fui colocando esses detalhes, quase umas pontinhas, assim, umas bolinhas. Não é bem bolinha, mas é uns pontos específicos menor do que o outro ponto claro, senão acabam sumindo, né? Tipo assim, sobressaindo. Aí eu fiz isso também na parte do ombro para dar mais volume ainda. Sempre pegando na parte clara, não na parte escura, porque eu quero dar mais volume para a parte clara, tá? E aí, depois que eu fiz isso, eu venho dando aquele voluminho, mas aí eu tiro um pouquinho esfumado pra gente conseguir ver a textura, tá vendo? Tá vendo que deu mais volume ainda? Pois era exatamente isso que eu queria. Aí eu diminuí a opacidade aqui da parte da nuvem para acrescentar detalhes. Como eu já tinha esquecido a parte da boca ali na terra, eu não ia correr o risco de fazer isso também na nuvem. Então, eu basicamente vim aqui e já coloquei a boca, eu usei um cinza, parece preto, mas é tipo um cinza grafite, sabe? Ou é preto grafite? Tipo preto grafite. Aí depois disso eu volto,
venho na parte de baixo, aqui volta a opacidade e agora tem a parte da roupinha. Eu tava pensando o que eu poderia fazer. Eu queria fazer uma coisa diferente da terra, né? Só que eu tava olhando, eu falei, cara, isso aqui é uma roupa. Então não tem como eu colocar textura de ar numa roupa, sabe? Aí eu dei uma leve desencanada de tentar fazer uma coisa muito diferente. Até porque eu acho que a parte do ar em si, o corpinho em forma de nuvem, já é um grande diferencial. Mas aí eu vim num tons mais azulados. Porque eu acredito que tem mais a ver com o ar do que outro tom, né? Já que a roupa da terra tem a ver com a terra. Aí se fosse aqui a roupa, né, do fogo, seria em tons mais vermelho. Aí se fosse da água, seria tons azulados. Aí, só que aí que eu coloquei? Eu coloquei aquele azul meio esverdeado, sabe? Sabe aqueles tom que você fala assim, azul piscina ou é verde? Sabe que você fica meio em dúvida? Eu coloquei mais ou menos esses tons. Peguei um cinza também, que eu acho que tem a ver com a nuvem, né? Pra fazer ali de fundo da blusa, só que eu não fiz os detalhes que tinha ali igual eu fiz na terra. Eu meio que dei uma ignorada nessa parte e coloquei mais um acinzentado. E depois eu fiz fazendo a borda aqui, ó, nesse tom de branco. E depois que eu fiz isso, eu venho esfumando absolutamente tudo pra eu ter um controle aqui esfumado. E aí fica esse efeito de ar, tá vendo? Eu achei que ficou diferente, não ficou tão diferente quanto eu gostaria que tivesse ficado diferente. Mas ainda assim ficou diferente. Aí depois disso eu venho com um tom de cinza e esse cinza eu vou usar pra fazer o contorno. Aqui eu tô inventando moda. Aí eu achei que não ficou escuro o suficiente pra dar profundidade. Aí depois que eu consegui fazer isso, aí eu venho aqui, ó. Venho trazendo esse tom, porque aí eu acho que vai dar uma profundidade muito legal. E realmente deu, gente. Olha esse efeito aqui, essa profundidade. Aí eu fui e tirei o zoom. Tirei o zoom para ver o que estava faltando e como vocês podem ver, não estava faltando absolutamente nada. Nós temos a versão água da faísca, nós temos a versão fogo da faísca, nós temos a versão terra e também tem a versão ar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se você tem vontade de dominar esse aplicativo, eu tenho aqui na descrição do vídeo um curso completo onde eu ensino para vocês através de videoaula passo a passo como usar cada uma das funções. E eu também dou bônus, né, para quem adquire esse curso. Então você vai ter acesso a pincéis personalizados, a moldes já pronto para vocês conseguirem moldar rosto, tutoriais de desenhos, alguns tutoriais de desenho para você aprender a desenhar alguns personagens. Então tem aqui tudinho na descrição e até o próximo vídeo.